Queridos, a paz do Senhor, eu me chamo Alice. Eu me chamo Érico. E aqui nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre como a gente se conheceu, quando e onde. Bom, gente, a nossa história eu vejo assim como algo, uma dádiva de Deus, né? Porque eu não estava esperando ninguém, né? E ela também não. E foi algo assim do nada. Até que no nosso canal também você pode acessar, como a gente começamos agora, né? A gravar vídeo, conteúdo para a internet. Estava indo fazer minha inscrição. Aí chegando lá, né, eu fui no corredor, aí eu vi sentado na cadeira, quem é que tava lá? Era ela. Aí na hora que eu vi ela, aí eu não encarei ela assim do nada, né? Poxa, o varão, né, ela não tem que manter a postura. Aí na hora que eu passei, eu olhei pra ela assim, aí eu mantive a postura e fui embora. Fui direto lá pra secretaria lá, fazer minha inscrição, que eu já ia... que eu estava interessado em fazer o curso básico de teologia, né, querendo aprender tudo sobre Deus. Eu estava muito interessado, eu estava um só propósito de ir lá fazer inscrição e aprender. Aí eu conheci ela lá. Só que antes disso acontecer, né, antes de eu chegar lá, fazer minha inscrição, tudo, eu não estava pensando assim de não ter um relacionamento, tava assim tipo só orando para Deus, apresentando o Senhor, a pessoa, Senhor, eu apresento a minha futura esposa, que ela seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada, que ela tenha os mesmos propósitos que os meus, que ela pense assim como eu penso, que ela que ela ame mais a tu do que a mim. Aí sempre as minhas orações eram essas. Aí quando eu cheguei lá no Ibasma lá, aí eu vi ela, né? Aí eu falei, não, fiz só ver ela tranquilo. Aí eu fiz a minha inscrição num sábado, quando foi no outro sábado, eu comecei. Aí só que quando isso aconteceu, né? Eu fiquei com aquela pessoa na minha cabeça, quem era aquela menina? Nunca vi ela aqui. Como eu sou coordenador, né? Regional e coordenador também de jovens, eu tenho acesso a vários grupos, né, do nosso ministério, e também eu visito várias igrejas também. E eu nunca tinha visto ela, nunca. Falei, essa menina não é aqui do nosso ministério, tem alguma coisa aí. Por isso que às vezes eu falo, olha, a pessoa certa vai chegar no tempo de Deus. Ela não era do meu ministério, ela vai falar de onde ela era, né, aonde ela se congregava. E por isso que eu falo, é tudo no tempo de Deus. Aí, quando foi no outro sábado, eu fui pra aula. Na hora que eu entro na sala, eu vejo aquela moça ali maravilhosa. Gente, ainda não conhecia ela ainda. Aí na hora que eu olho, meu Deus do céu, é forte o mistério. Olha só quem vai estudar comigo aqui. Aí eu falei, olha, temos aí 1 ano e pouco aí pra estudar aí, juntos. Aí, pensar que não, aí eu sentei atrás dela, né? Aí quando o professor fazia algumas perguntas, sempre fui uma pessoa bem extrovertida. Aí quando o professor fazia uma pergunta e ela respondia, ela achava graça de tudo. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí. Eu falei, eu não sou tão engraçado, mas tudo que eu falo ela acha graça. Então, é forte o mistério. Bom, essa foi a versão dele, agora eu vou contar a minha versão. Eu, desde pequena, sempre fui da quadrangular. O meu ministério era da quadrangular, só que eu tinha um amigo próximo a nós dois, que é da Assembleia, na verdade, ele é pastor. E ele era muito meu amigo até hoje, graças a Deus, ele continua sendo, e glória a Deus por isso. E eu tava querendo muito fazer teologia, só que não tinha. Na verdade, tinha um local da quadrangular do meu ministério, só que era muito longe da minha casa. E eu queria um local perto para eu aprender mais da palavra de Deus, estudar mais, que é uma coisa que eu amo bastante. E aí, esse meu amigo, do nada, postou que estava a matrícula aberta. E aí eu conversei com meus pais falaram para eu me matricular. Eu me matriculei e fui para lá. Só que até então, eu conhecia o Érico pelo status do meu amigo. Eu vi ele pelo status, só que você só olhava e ok. Porque eu também, como o Érico falou, não estava procurando ninguém. Eu estava orando, entregando a mão do Senhor e eu tinha esquecido disso. Eu estava orando, claro, mas era algo que eu estava tranquilo. Se
acontecer, amém. Senão, a mim também, no tempo do Senhor. Logo após isso, quando eu cheguei no IBADMA, no Instituto Teológico, eu estava estudando, só que o Érico ainda não tinha aparecido. Só que do nada, ele chega lá na igreja, todo metido. Eu achei até estranho esse rapaz. Que isso, né? Tava metido, tava muito metido. Eu fiquei assim, Era meu Deus, difícil. era, nossa, testemunhos. Aí eu falei assim, meu Deus, eu conheci esse rapaz de algum canto. Eu olhei pra ele, só que, claro, né, não olhei assim. Inclusive, né, por exemplo, o nosso amigo, eu conhecia ele e ela conhecia ele, só que a gente não se conhecia. Aí você até hoje ele fala, foi eu que juntei, eu fui a ponte, não sei o quê. Tem até o áudio dele no dia do noivado. Tem um áudio dele, vocês podem ver que o nosso vídeo de casamento tá aqui no canal também, vocês podem ver que ele tá gravando, né? Eu pedi pra ele gravar com meu celular, falei, olha, Deus, grava aí. Vai ter uma surpresa agora extraordinária. Aí vocês podem ver direitinho no vídeo que foi eu que juntei. Aí ele tava pulando de alegria, ele até chorou, né? Devido a ele falar, eu fui a ponte, não sei o quê. Aí tem até um vídeo nosso, né? Que ele mesmo gravou. É muito bacana. Sim, e voltando, e aí depois de tudo isso, eu reconheci ele, só que nem tanto. Aí depois, no outro sábado, outra semana, ele apareceu. Entrou lá na sala e eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que seja ele. Aí eu fiquei, tranquilo. Pra mim, aluno novo, ok, glória a Deus por isso. Normal. Aí eu disse, meu Deus, será que é ele? Mas foi muita coincidência, foi assim do nada, porque eu não esperava, realmente eu não esperava. Mas foi algo muito do nada, mas nada é do nada, nada é por acaso, o Senhor tem plano para todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, eu disse, eu conheço ele. E aí no nosso grupo de teologia do WhatsApp, eu tenho mania de quase em todos os grupos olhar quem tá. Mesmo se tiver salvo no contato, não. Eu entrei, a mania que eu tenho. Aí eu entrei no grupo, nisso que eu entrei no grupo, eu fui ver quem tava. E quem estava lá, abençoado. Tava a foto dele lá e fiquei assim, rapaz, tava bonitão na foto. Tava de terno. Nessa foto ela se apaixonou. Meu Deus. Realmente, eu fiquei assim, esse moço ele é simpático, só que eu não. Simpático. Já nunca me falou isso, mas simpático é uma pessoa não muito bonita, uma pessoa feia, né? Mas eu achei ele assim, eu não conheço, não vou dizer, que moço lindo, porque eu não conheço, então. E agora? É lindo, claro. Aí eu fiquei assim, meu Deus, é ele mesmo, é o Érico. Eu sabia o nome dele, mesmo sem perguntar pra ele, porque o meu amigo vivia postando. Mas é porque o nosso amigo ele vivia postando foto junto. Aí virava redes sociais. Ele vivia postando eu com o Érico, não sei o que com o Érico. Aí o nome dele ficou na minha cabeça. Aí, no bom sentido. Eu plantei a semente, plantei. E depois disso ele começou a me seguir. Foi depois disso? Você me seguiu primeiro. Não, você me seguiu primeiro. Eu não sou orgulhosa, mas eu espero a pessoa me seguir. Aí depois eu sigo. Mas depois quando eu comecei a seguir, a curtir todas as minhas fotos. Não. Aí ele começou a me seguir no Instagram. Aí eu falei assim, será que é ele, meu Deus? Eu fiquei assim, vou seguir de volta. Aí todos os stories, quase todos, não, todos, na verdade. Todos os stories ele comentava. E quando ele postava também coisas no story dele, eu curtia também. Porque eu tava só retribuindo, né? Bondosa. Sei, mas quando ela fala que ela tava retribuindo, não sei, mas eu não acredito. Eu estava retribuindo, ele tá sendo educado, eu vou ser educada também. E aí, depois disso, a gente começou a conversar. Só que foi fluindo naturalmente, não foi algo, eu vou lá conversar, mas foi algo que fluiu, graças a Deus. Fluiu bem naturalmente, a gente começou a conversar. Só que do nada ele começou a perguntar assim, você é aquela menina que tava lá no IBAD, ele deu uma de sonsa, deu pra puxar assunto, conversando, você não é aquela moça que tava no IBAD, mano. Sim. Deu uma de não entendida pra poder surgir o assunto.
Sim, aprendam, garotos. Aí ele do nada perguntou se era eu. Eu fiquei assim, não é possível que ele não saiba que seja eu. Logo eu, né? Tô brincando. Aí eu falei assim, sim, sou eu. Aí ele falou, você é amiga do Mateus, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, sou. O Mateus, o pastor, eu falei, sim. Aí depois disso, ele falou pra mim, foi uma coisa bem marcante, que até hoje eu lembro. Foi que a gente estava conversando numa noite e a gente conversava, passava passava de meia-noite que a gente conversava muito Era naturalmente. A gente fazia devocional, tanto como a gente fazia trabalho junto, né? Como já falei aqui, a gente fazia uns trabalhos junto, gravando um vídeo, por exemplo, a gente fazia devocional à noite. A gente começava às 11 horas, 10 horas, a gente já terminava para 2 horas. Era algo assim natural. Aí a gente começava a fazer ligação, eu ligava para ela chamada de vídeo. Inclusive tem até esses vídeos, né? Sim, a gente tem até esses vídeos, prints. esses prints gravados. Inclusive vou aqui em cima da telinha para vocês verem o print, né? É só o print mesmo da gravação. Como a gente se falar, a gente conversar. E nesses devocionais a gente começava a conversar sobre nossas vidas, do que você gosta, onde você se congrega, tudo. E algo que me lembra muito, que me marcou bastante, eu lembro até hoje, foi que quando a gente estava conversando, eu falei sobre Jeremias, sobre o profeta Chorão, contei sobre ele, falei que era um profeta que eu gostava bastante, que eu gosto bastante, que eu amo a história dele, que eu gostava bastante. E aí ele falou que ele gostava também, isso era passando de meia-noite. E ele falou que ele gostava também. Aí quando foi no outro dia, à noite, ele me mandou mensagem, falou, querida, eu lembrei de você no culto. Aí eu fiquei assim, lembrou de mim? Eu fiquei assim, nossa, nunca me ocorreu, como é? Aí ele falou, lembrei de você. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí ele, porque o pastor pregou sobre o profeta Chorão, eu lembrei de você na hora. Eu falei, que bênção, glória a Deus por isso. Ele pregou até Jeremias 18. E esse dia, né, foi no domingo, o pastor ele pregou lá em Jeremias 18, é uma palavra bem conhecida, é um texto bem conhecido, esse é Casa do Oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E na hora que ele ministrou sobre Jeremias 18, eu lembrei logo dela, né? Falei, isso é uma iniciativa para a conversa durar mais de 3 horas. Aí na hora que eu cheguei, já tava tudo, tipo, não, vou chegar... Já tinha planejado tudo no culto. Aí eu falei, quando eu chegar, eu vou ligar para ela, pra gente fazer devocional, e vai ser exatamente em Jeremias 18. É um profeta que ela gosta muito. Desde quando a gente se conheceu, a primeira pessoa que ela falou, né, a história que ela gostava foi o profeta Jeremias. É uma história que ela gostava muito, que desde o ventre... gostava não gosta, né? Que desde o ventre da sua mãe te farei profeta de grandes nações. Aí ela gosta muito dessa história devido ao testemunho dela, que é muito forte também. Futuramente a gente vai contar aqui também no canal para vocês. É o meu testemunho, o testemunho dela. É algo muito bom. E aí foi fluindo também, como a gente falou, sobre os devocionais. A gente, do nada ele começou a falar assim, e se a gente fazer devocional? Eu falei assim, é ótimo. E aí a gente começou a gravar, não a gravar, na verdade, a fazer chamada de vídeo mesmo. E a gente conseguia só lá para as 10 da noite, terminava quase 2 horas da manhã. A gente fazia por muito tempo. E a conversa não acabava, o conteúdo não acabava, né? Glória a Deus. E a gente ficava tipo, hoje à noite vai ser você que vai pregar. Aí no outro dia ele, olha, vai ser você, querida, que vai pregar. Eu, tá me chamando de querida. E aí a gente pregava, ele pregava, eu pregava. E era algo maravilhoso, ainda graças a Deus. O Senhor falava muito em nossos corações e eu sentia paz. Algo que eu nunca tinha sentido antes, eu sentia. Fazendo devocional com ele, conversando. E eu só via ele, a gente só se via aos sábados à tarde. Sábado. E eu já ficava ansiosa. Já era algo que eu tava assim sentindo em mim, algo diferente. Aí teve também, quando chegou, tava próximo do seu aniversário. Não chegou o seu aniversário. Não, antes do aniversário foi a Páscoa. Antes do aniversário foi a Páscoa. E também, gente, é uma dica que eu falo pra vocês. Sempre quando você estiver gostando de uma pessoa, a pessoa estiver gostando de vocês,
as pessoas ao redor de vocês sempre elas vão falar, olha, e aquela pessoa, olha, não veio hoje, sempre elas vão falar, tipo, de vocês dois. Sempre elas vão falar relacionado a vocês dois. E a pessoa não veio hoje, é isso, é aquilo. Então, sempre as pessoas vão falar de vocês. Sim. Falar assim, olha, eu acho que tem uma pessoa gostando de ti. Olha, tu tem um amigo ali, misterioso. Sempre as pessoas vão falar, e aí, vai namorar com tal pessoa, isso, aquilo. Sempre as pessoas falavam, nossa... Vocês dois estão muito juntos. Por exemplo, os irmãos, nós estávamos fazendo trabalho sempre junto, né? As irmãs falavam, olha, esses dois estão fazendo trabalho muito junto, viu, não sei o quê. Aí a gente tava assim, nossa, como assim? Foi algo, gente, é natural. Quando você está conhecendo uma pessoa assim, é algo natural. Se você está conhecendo uma pessoa que está sendo difícil, nossa, essa pessoa parece que eu não sinto paz quando estou conhecendo ela. Eu não sei por que está acontecendo isso, parece que ela não gosta de mim. Tem muitos casos por aí que sempre acontece assim, de ser difícil, das pessoas orarem junto. A gente se conheceu naturalmente, aí com o tempo a gente começamos a conversar, fazer devocional, orar junto, apresentar nossas vidas. A gente orava para nossa vida futura, abençoando, Senhor, a gente orar pela nossa vida futura, que o Senhor vinha se abençoar a nossa futura família. Então, foi algo assim natural, gente. Então, a gente não estava esperando, eu não estava esperando conhecer ninguém e ela também não. E a gente se conheceu, a gente começou a conversar. Inclusive, eu fiz o pedido de namoro para ela no devocional. Eram mais 1 hora, 40 horas, né? E o pedido foi tipo mais um... Ou jogou em direta pra saber se eu tava gostando de ti mesmo? Sim, foi um pedido de namoro, mas foi mais uma indireta do povo, né, de Israel, quando chegou na Terra Prometida. Eles deram 7 voltas, né, para conquistar a terra de Canaã. Aí eu tava conversando com ela, falei, essa cantada, eu não vi não sei aonde, mas eu até me esqueci, não me recordo onde vi. Mas quando eu tava conversando com ela, cheguei e falei pra ela, olha, nesse dia a ministração era comigo, eu lembrei, nesse dia a ministração era comigo. Aí eu comecei a ministrar pra ela, aí no finzinho eu falei, quantas voltas eu vou ter que dar para conquistar seu coração? Nossa, quando ele falou isso, gente, meu coração... pega essa daí. Aí o coração dela começou a bater. Aí ela falou, não sei se meus pais deixaram. Eu falei, não foi assim não. Faz. A informação é certa, na verdade. Na hora que eu fiz a cantada pra ela, aí o coração dela começou a bater forte. Ela começou a ficar com vergonha. Aí eu fiquei assim, falei sim ou não? Aí como você falou? Na verdade ele falou quantas voltas teria que dar pra conquistar meu coração. Aí eu falei, as voltas já foram suficientes. Eita! Barão, pega essa daí. Essa cantada, ela é muito boa. Se você estiver gostando de alguma menina aí, pode falar essa cantada, gente, vai dar certo. Você que tá do outro lado aí, Barão, faça a cantada que vai dar certo. Pode chegar e falar pra ela quantas voltas eu vou ter que dar para conquistar seu coração. Mas primeiro, faça essa ministração sobre o povo de Israel, o povo ali com Josué, rodar ali a terra de Canaã para conquistar aquela cidade. Pega essa dica aí. Aí, antes de eu dar essa resposta pra ele, eu já tava sentindo que o clima tava mudando. Claro, tava sendo algo edificante para nossas vidas, mas eu senti também que o clima tava mudando. Até porque antes do meu aniversário era Páscoa. E aí, ele perguntou pra mim, eu lembro muito bem, ele perguntou pra mim, querida, você prefere 1 litro de açaí ou chocolate? Aí eu fiquei pensando, eu disse, bom, açaí sempre tem, chocolate também, mas chocolate açaí eu tomo depois, chocolate não, nem tanto, mas eu prefiro chocolate, eu falei assim. Aí ele falou assim, tá bom, minha tia que falou, alguma coisa assim, da tia dele. Pra minha tia, eu pedi uma dica pra ela foi e falou. Aí eu fiquei assim, tá bom. Aí quando foi no sábado, na semana da Páscoa já, lá na escola, não, na igreja, ele tava conversando comigo normal, só que no final da aula eu já tava vindo pra casa, já pegar carona com o irmão.
Só que nisso que eu já tava indo com o irmão, ele me chamou, Alice, vem cá rapidinho. Eu falei assim, o que foi, Érico? Aí ele falou, toma. Aí ele abriu a mochila dele e me deu um monte de bombom, uma caixa de bombom, chocolate, ovo de Páscoa. Eu fiquei assim, rapaz. Presente misterioso, gente. Aí eu fiquei assim, gratidão. Eu falei, obrigada. Aí eu abracei, só que eu tava com vergonha, aí eu abracei ele de lado, assim, obrigado, querido, tchau, vai com Deus. E me mandei, eu tô morrendo de vergonha. Ela postou no status dela. Sim, e teve essa vez e outra vez também. Aí quando ele me deu os chocolates, os doces, eu fiquei muito feliz. E depois daquele chocolate, no outro dia, ele falou pra mim, perguntou onde eu morava, qual era a minha casa. Aí eu falei pra ele, né? Aí do nada chegou um lanche aqui, chegou um combo de hambúrguer. Eu fiquei assim, rapaz, ele quer me ganhar com comida, acertou, meu ponto fraco. É porque, por exemplo, o pastor, onde me congregava, né? O filho dele colocou um negócio pra ele de lanche. Aí ele foi, mandou pra mim, olha, Érico, comecei o negócio. Aí quiser pedir um lanche, pedir pra tua namorada, ele nem sabia ainda que eu tava conhecendo. Aí eu falei pra ele, peraí. Aí eu fui e fiz o pedido, tipo, pra ajudar ele também, né? Aí fiz o pedido pra ela. Aí ele foi deixar aqui, ele veio deixar na casa dela, né? Aí quando chegou no culto, ele ficou achando graça de mim e tal. Pra quem avarou lá? Aí eu falei assim, tô conhecendo, mano, te acalma. Aí ele agradeceu por ter comprado o lanche dele e foi isso. Sim, aí foi o que eu fiquei muito feliz, né? Até a minha mãe falou assim, rapaz, você tá gostando de ti, esse menino, né, minha filha? Porque a gente ficava altas horas conversando, fazendo devocional, e do nada ele me dá um monte de comida, eu fiquei, gratidão. Dê lanche, varão. Dê lanche, dê atenção, dê carinho. Depois de tudo isso, ele perguntou, e aí quando foi no dia 9 de maio, foi dia 9 de maio de 2023, na pizzaria, ele me chamou, ele falou, bora na pizzaria comemorar o teu aniversário? Mas antes, porque já tinha passado o meu aniversário, mas no dia do meu aniversário mesmo tava tendo aula lá na escola de teologia, aí a gente foi no sábado, e aí ele falou pra mim que tinha uma surpresa, só que eu só fiquei, ele vai me dar um presente, que bom, que bacana. Só que do nada ele chega com um bolo lá na igreja. Aí... Sempre a gente levava lanche pra lanchar lá na escola. Sim, aí ele do nada chegou com um bolo, todo mundo batendo parabéns, eu fiquei muito feliz. Eu tenho até o vídeo, mas faz muito tempo, eu acho que eu perdi, por conta ficou no outro celular. Aí minha amiga olhou pra mim, olhou pra ele, ela falou assim, eu acho que tu tem um admirador secreto aqui na igreja. Aí eu fiquei assim, bem nervosa. Aí quando foi meu aniversário, aí passou, em maio, dia 9, ele me chamou pra ir na pizzaria com a irmã dele. Aí eu fui, ele disse, bora comemorar seu aniversário. Eu disse, glória a Deus, obrigado. A gente foi e ele me pediu namoro. A minha mão estava tremendo completamente, meu coração parecia que ia sair pela boca. Assim, meu Deus. Essa daqui. Dá pra ver? Tá focando. Eu disse, aliança, é uma de namoro e outra de noivado. Glória, recebe aí, Varel. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei muito nervosa. Ele perguntou pra mim se eu queria namorar com ele. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e falei, se meus pais deixarem, sim. Porque, graças a Deus, a gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe, para que nossos dias se prolonguem aqui na Terra. Aí eu fiquei assim, se eles permitirem, sim. Aí ele falou, não, com seus pais eu falo depois, e você quer? Aí eu fiquei assim, tremendo. Eu me tremendo todo dia, eu disse, sim, eu aceito, eu quero. Aí eu fiquei muito feliz, aí a gente foi bater foto, aí a gente entrelaçou nossa mão, só que nunca me ocorreu isso. Aí eu fiquei muito nervosa, fiquei como assim, da mão, não entendo. Eu fiquei assim, meio, sei lá, meio sem saber o que fazer. E eu cheguei em casa, contei pros meus pais, aí no outro dia meus pais já estavam conversando com ele, explicou tudo, meu pai conversou tudinho, explicou tudo certo, que eu era caçula, que eu sou a caçula, que eu sou a caçula da família. Aí o meu pai, ele ficou assim, meu Deus, minha filha já, tão nova, eu com 18 anos. Não conta, isso é um assunto para outro vídeo. Mas aí ele ficou bem emocionado, meu pai, que ele ficou assim, meu Deus, é minha filhinha pequena. Eu tava fazendo 18 anos, né? Aí eu vi, glória a Deus.
literalmente fez 18 anos. Fiz 18 anos. Aí, pessoal, eu tava finalizando o meu ensino médio. Sim. Eu tava finalizando o meu ensino médio, era meu último ano do ensino médio. E eu... E ela já tava na faculdade já de psicologia. Eu fiquei, nossa, que vergonha, ela mais nova do que eu tá na faculdade, eu não. Gente, eu passei, vou contar meu testemunho futuramente, mas fiquei 2 anos sem estudar. Outro assunto. Aí eu fiquei, meu Deus, é forte o mistério. Falei, é essa, Senhor. Aí ele se apaixonou pela estudante de psicologia. Aí eu vim, conversei com os pais dela, Tine. Aí a gente começou a namorar, eu comprei uma aliança. A gente começou a namorar e já tá com... Hoje, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, exatamente, dia 9, a gente tá completando 2 anos e 5 meses que a gente... de namoro. De namoro e 2 meses de noivado. de noivado. A gente já tá com 2 meses de noivado. Sim. Tem um vídeo aqui no canal, aqui, um short. Sim. Você pode ir lá e assistir lá o nosso pedido de casamento. Foi no congresso, né? Até aqui, ó, discípulos, que vocês podem ver. Foi a nossa blusa do congresso. Orgulho! Orgulho da Assembleia de Deus. Aí, essa foi a nossa camisa do congresso. Tá no vídeo aqui, vocês vão ver que a gente tá com a mesma blusa, né? A gente... bem combinatório. Sim. Aí... foi isso. Depois de 2 anos, a gente decidiu que já era a hora de oficializar o nosso noivado. Já tinha chegado a hora. A gente oficializou. Sim, mas no outro sentido. E a gente pensou bem, a gente conversamos com os meus pais permitiram, eles aprovaram. Só que ainda não tinha ocorrido o pedido de fato de casamento. A gente conversamos sobre nós noivar uns 5, não, deixa eu ver, 3 meses 3 antes. meses antes 3 do meses pedido antes. oficial. Aí até a mãe dela, o pai dela falaram, mas já vou noivar. Eu disse, não é agora, a gente só tava falando, se vocês permitem. Tava preparando o coração deles. Preparando o coração deles, né? Gente, eu vou fazer um curso aqui sobre O e-book, galera. o e-book. Aí eu conversei com o estudinho e ele falou, sim, aceito, tranquilo, mas quando for no tempo certo. Eu falei, tá bom. Aí quando foi no congresso, aí eu pedi ela no casamento. Aí a mãe dela tava lá, né, e começou a chorar, se emocionou. A filha com a sogra noivando, sem acreditar, poxa, minha filha já tá noiva. E hoje a gente já tá com 2 meses já de noivado, para a honra e para a glória de Deus. E é isso, queridos. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal. Visite nosso perfil também. Visite nosso perfil no Instagram. Temos também perfil no TikTok, a gente está começando agora. Eu creio que esse canal vai te abençoar muito. Vamos falar muito sobre relacionamento, a vida do casal cristão com Deus. Sobre tudo, gente. Tudo que é baseado no namoro cristão, relacionamento com Deus, a gente vai estar colocando aqui no canal. Já se inscreva aí, nos acompanhe aí, venha crescer junto com a gente e que Deus abençoe sua vida grandemente.